Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês. Uma boa noite e uma feliz semana. Estamos começando a semana. Que Deus conceda a todos vocês uma feliz semana. Bonito esse hino que nós ouvimos, não é? E esse deveria ser o nosso anelo. Estarmos a cada dia mais perto do Senhor. Mais perto de Jesus, mais perto do Senhor, mais segurança para cada um de nós. Um dos anciãos da igreja, o irmão Marcos Ar, uns dias atrás me ligou, me deu algumas datas, disse: pastor, gostaríamos que o senhor pregasse um dia desse mês de julho. Aí acertamos para hoje. Por isso estamos aqui a convite. Eu quero agradecer, não sei se o irmão Marcos está presente, mas de qualquer maneira, de público, eu quero agradecer o convite que ele me fez. Eu penso que muitos de vocês já sabem o que ocorreu hoje. Ontem o pastor Walter Aniceto conduziu aqui um momento de oração e ele pediu por algumas pessoas que estavam enfermas. Entre essas pessoas, a irmã Ana Maria Estival. E hoje, às 13 horas, ela faleceu. Então, estamos comunicando de público. E o pastor Walter pediu que orássemos por ela. E agora nós queremos pedir que todos, se puderem lembrar, orem pelo esposo Isídio e o filho César. Pelos amigos, familiares mais, mas de um modo especial, pelo esposo e o filho. O sepultamento, o corpo será levado, creio que já deve estar lá, mas se não, daqui a pouco vai chegar. Vai ser levado para a capela 1 do cemitério municipal. E o sepultamento, a cerimônia será amanhã às 16 horas, a parte da tarde. Então fica aqui o convite também, para quem conhece e puder estar presente. A irmã Ana Maria trabalhou comigo muitos anos. Quando eu fui evangelista da associação, a irmã Ana Maria foi obreira bíblica. E eu penso que ela trabalhou uns 3 anos comigo, com uma equipe de evangelismo da época. Ontem, quando foi feito o pedido, eu planejei visitá-la amanhã. Hoje eu não tinha condições. E vou visitá-la, mas para a cerimônia fúnebre. Assim é a vida. Queremos meditar um pouco na palavra de Deus com os irmãos. Estendemos também a nossa saudação, o nosso fraterno abraço carinhoso às visitas que estão conosco. Que sejam muito bem-vindas. Também eu estendo um abraço fraterno para as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Que Deus possa alcançá-las onde estão e possa também dar-lhes muitas bênçãos. Eu quero falar nessa noite sobre uma estranha ordem de Deus. A gente lendo a Bíblia percebe algumas estranhas ordens de Deus, em vários lugares. Aparentes, estranhos pedidos de Deus. Eu não vou falar sobre o assunto, mas, por exemplo, o pedido que Deus fez para Abraão, sacrificar o seu filho Isaque. Humanamente falando, nós achamos que foi uma coisa estranha, não é? Matar o filho. Claro que não aconteceu. Deus estava provando a fé de Abraão. Os estranhos pedidos, as estranhas ordens de Deus têm motivos.
Nesta noite, nós queremos meditar um pouco sobre uma estranha ordem que Deus deixou para Moisés, para o povo, seu povo, e que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Diz assim aqui na Bíblia: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que é uma estranha ordem de Deus? Por que esse pedido de Deus? Por que eu estou dizendo que isso é estranho? Nós queremos analisar um pouco esse assunto. Aqui, os capítulos anteriores ao 14, posteriores, nós temos uma acidentada e emocionante história. Duramente o povo de Israel tinha sido maltratado, tinha sido escravizado pelos egípcios. 430 anos de escravidão, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 40. Mais de 400 anos de muita escravidão, de muita tortura, de muita aflição. Foram maltratados. E muito eles sofreram neste período de tempo. Pensem bem, 400 anos. Não é 4 anos, não são 40 anos. 400 anos. Pelo menos umas 5, 6 gerações. Um longo período. E Deus então viu a aflição do seu povo, viu o sofrimento do seu povo. Deus conhece a aflição dos seus filhos quando eles as têm. Deus conhece o seu e o meu sofrimento também. Então aqui no capítulo 3, no capítulo 4, Deus chamou Moisés para liderar a independência do povo de Deus, do povo de Israel, a independência da escravidão do Egito. Aqui no capítulo 3, versículo 7, se você tem a Bíblia e abriu a Bíblia, pode acompanhar comigo. Diz assim: Disse o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Deus conhece o nosso sofrimento às vezes. Verso 9 diz: Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E aí Deus fez o convite para Moisés. Verso 10 diz: Vem agora, e eu te enviarei para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Qual foi a resposta de Moisés? Ele não queria aceitar o convite de Deus. Ele disse no verso 11: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu sou pesado de línguas, eu não sei falar direito. Manda outro no meu lugar, Senhor. Deus então disse: Eu serei contigo, verso 12. Aí Moisés retrucou a Deus e disse: Mas eles não vão crer em mim.
Eles não vão acreditar no que eu falar-lhes. Até o próprio povo de Israel não vai aceitar. Quando eles perguntarem assim, qual é o seu nome? O que é que eu vou dizer? Então o verso 14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Não sei quantos de vocês estiveram ontem aqui na igreja e assistiram o sermão do pastor Paulo. E o pastor Paulo, no sermão, ele disse que naquele tempo não dava para se pronunciar bem o nome de Deus, porque o nome de Deus era escrito apenas em consoantes, difícil de pronunciar. Então usavam a palavra Elohim, mas o nome mais comum que se usava era o eu sou. Eu sou era o soberano do universo, o criador de todas as coisas, o supremo Deus. E então Deus disse para Moisés: usa essa expressão, diga, o eu sou me enviou. Mas Moisés era tímido e ele não queria aceitar o convite de Deus. Ele argumentou, e ele disse: não vão acreditar em mim. Aí Deus olhou para Moisés e disse uma coisa para ele: Moisés, o que você tem aí na sua mão? E Moisés tinha uma vara na mão. O capítulo 4 de Êxodo relata essa história. E aí Deus disse para Moisés: joga essa vara no chão. Ele atendeu o pedido de Deus, jogou a vara no chão. O que foi mesmo que aconteceu? A vara virou numa serpente. E a Bíblia diz que possivelmente era uma serpente perigosa, porque Moisés fugia da serpente. A serpente vinha a Moisés e Moisés ficou com muito medo. Ele fugia da serpente. Aí Deus fez a Moisés um outro pedido estranho. Deus disse para Moisés: Moisés, pega a serpente. Mas por que Deus fez um outro pedido estranho? Aparentemente estranho. Deus disse: Moisés, pega a serpente da maneira diferente com que as pessoas pegam as serpentes. Eu já vi pessoas pegarem serpentes. Elas têm uma madeira, alguma coisa, elas colocam assim em cima da cabeça da serpente e pega a serpente pela cabeça. Mas Deus disse para Moisés: pega a serpente pela cauda. Estranho, não é? Moisés obedeceu, pegou a serpente pela cauda e ela virou uma vara de novo. Deus disse para Moisés: se eles não acreditarem em você, nas tuas palavras, faça esse sinal, faça esse milagre. Muitas vezes Deus faz milagres com aquilo que nós temos nas nossas mãos. Se você tem uma Bíblia na mão, Deus poderá fazer grandes milagres, como Ele já tem feito grandes milagres. Bem, mais alguns sinais e finalmente Moisés aceitou o chamado de Deus. Ele foi a Faraó, apresentou os planos de libertação do povo, mas Faraó não aceitou. Quem é você? Eu sou enviado por o grande eu sou, mas quem é esse Senhor? Diz aqui capítulo 5, versículo 2. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a situação do povo agora ficou pior. O capítulo 5 diz assim no verso 9:
agrave-se o serviço sobre estes homens. O verso 13 diz: os superintendentes os apertavam. E o verso 14 diz: e foram açoitados. E se eles viviam em opressão antes, depois disso a vida ficou muito mais difícil. Insiste com Faraó, Moisés, disse Deus. Mas Faraó não queria deixar o povo. Então a Bíblia nos conta aqui que Deus permitiu que viessem algumas pragas. Você que leu a Bíblia, você conhece essa história. Estou apenas recapitulando, relembrando essa história extraordinária, essa história que até certo ponto é maravilhosa, de profundos ensinamentos para nós. E aí vieram as pragas terríveis. Lembra da primeira praga? As águas se tornaram em sangue. O grande rio Nilo, o orgulho do Egito até hoje, se tornou em sangue. As fontes das águas, as cisternas. A Bíblia diz que as pessoas não tinham água foram 7 dias. Você já imaginou? Eles cavavam poços ao lado do Egito porque eles estavam morrendo de sede. E quando eles esperavam que viesse água dos poços, o que acontecia? Aparecia sangue. Esta foi a primeira praga, mas Faraó ficou com o coração duro. Veio a segunda, a praga das rãs. Rã em todo lugar. Saíam dos rios, invadiam as casas. E alguém pode dizer: pastor, mas o que é isso? Entravam, vinham nas camas, nas mesas. Quando aparece às vezes uma rãzinha lá em casa, minha esposa, minha filha, ficam com medo, uma pequena rãzinha, não é? Agora vocês já imaginaram tudo, rã em todo lugar. Depois veio a praga dos piolhos. Que coisa! A outra praga foi a praga das moscas. Moscas em todo lugar. Mas muita mosca, enxame de mosca. Chegava a cobrir a luz do sol. Era uma coisa terrível. A peste dos animais, as úlceras, chuva de pedras, gafanhotos, nuvens de gafanhotos. Hoje não existe mais isso. Quando eu era criança, morávamos num sítio e aconteceu um dia um enxame de gafanhotos no nosso sítio. Você não pode imaginar o que é isso. Minha mãe tinha uma horta bonita, não ficou nada, absolutamente nada. Mas lá no Egito tinha muito mais gafanhoto. Chuva de pedras, trevas. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. No capítulo 12 de Êxodo, nós temos aqui a instituição da Páscoa, onde um cordeiro deveria ser sacrificado, famílias menores deveriam se reunir com outras famílias menores, e um dia determinado por Deus, eles deveriam celebrar a Páscoa. Derramar o sangue do cordeiro, e eu não vou descrever muito por causa do tempo. Mas naquela noite, o sangue do cordeiro, os israelitas deveriam tingir as portas das suas casas, porque Deus disse: nesta noite, o anjo do Senhor vai passar em todas as casas.
E as casas que tiverem o sangue do cordeiro nas portas, o anjo não vai fazer nada. Mas as que não tiverem, todo o primogênito, seja dos seres humanos, dos animais, todo o primogênito vai ser ferido e vai morrer. E assim aconteceu, e foi uma coisa terrível. A Bíblia diz que nas casas dos egípcios não ficou nenhuma casa onde não tivesse morto naquela noite. Aí os próprios oficiais de Faraó foram a ele e disseram: não é possível continuar assim. Deixa esse povo sair. Eles têm que sair e têm que sair logo. E tem que sair à noite mesmo. E dessa maneira, então, Faraó permitiu que o povo saísse. Finalmente a libertação. Agora, não era pouca gente. A Bíblia descreve que eram 600 mil homens, além de mulheres e crianças. Não temos ideia quantas pessoas, mas talvez aí mais de 2 milhões de pessoas. E eles saíram com lombos cingidos, cajado nas mãos, com as crianças no colo, carregando os despojos, marchando expectantes para a libertação. Levavam ainda ovelhas, todos os seus animais. Afinal, era o fim de 400 anos de escravidão. Deus ordenou a direção que eles deveriam seguir. Em vez de seguirem direto a Canaã, o Senhor determinou que eles seguissem para o sul, em direção às praias do Mar Vermelho. Deus estava com eles, de dia numa nuvem para fazer sombra, a fim de se tornar mais fácil a viagem, à noite através de uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Lá no Egito, os conselheiros de Faraó declararam ao rei que os cativos nunca mais iriam voltar. E o povo começou a criticar a Faraó. Por que o Senhor deixou eles sair? Agora, nós não os temos aqui para fazer os trabalhos comuns. Eles diziam que a morte dos primogênitos não era nenhum fato assim miraculoso enviado por Deus. As pragas eram acontecimentos naturais. E esse era o grito amargurado dos egípcios contra Faraó. E Faraó decide então, vai trazer de volta o povo. Convoca o seu exército, 600 carros escolhidos, cavalheiros, príncipes, oficiais. Ele mesmo encabeçou o pelotão de ataque. Enquanto isso, o povo de Israel acampado em frente ao Mar Vermelho. E agora uma situação difícil. Porque de um lado se levantavam íngremes montanhas, do outro lado abismos, penhascos. Na frente estava o Mar Vermelho. E agora eles contemplam, eles veem uma poeira ao longe, eles começam a ver alguns barulhos, algum tropel, e percebem que é o exército de Faraó, o poderoso exército que vem ao seu encontro. E o desespero toma conta de todos, a angústia toma conta de todos, o pânico. E então vieram a Moisés com as palavras que estão aqui no capítulo 14, versículo 10
versículo 11, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá para que morrêssemos nesse deserto? Por que nos tirastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha a situação que nós estamos. Agora, meus queridos irmãos, pensem na situação de Moisés. Porque era uma situação que sem solução. O exército atrás, as montanhas de um lado, os abismos do outro, na frente o mar. Não tinha solução. É como a gente diz às vezes, sem saída. Quantas vezes acontece o mesmo na nossa vida, não é? Você já esteve num beco sem saída? Alguma vez? Não vê solução. Como é que eu vou sair dessa? Moisés sabia que Deus tinha poder, que Deus poderia libertá-los. Moisés sabia do poder de Deus. E a Bíblia diz aqui no capítulo 14, versículo 13: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. Sabe, irmãos, Deus tem poder. Nas situações difíceis, só por Deus para sairmos dela. No Salmos, capítulo 62, versículo 11, o salmista diz: uma vez eu ouvi isso, 2 vezes, que o poder pertence a Deus. Moisés buscou a Deus, clamou a Deus. Então, meus queridos, veio a estranha ordem de Deus, no capítulo 14, versículo 15. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Porque era uma estranha ordem, um estranho pedido, um aparente estranho pedido. Porque era, como eu disse, um beco sem saída. Diz os filhos de Israel que marchem. Marchar para onde? Marchar para as montanhas era impossível. Marchar para os penhascos, o abismo, idem. Para trás vinha o exército de Faraó. Mas eles deveriam marchar. Era a estranha ordem de Deus. Marchar para onde? Marchar para o mar. O que foi que aconteceu, meus irmãos? Que história extraordinária. O capítulo 14, a partir do versículo 16, ele relata essa história. Deus disse a Moisés: Moisés, essa vara milagrosa que você tem na mão, toca na água do mar. E o milagre aconteceu. Quando eles seguiram a estranha ordem de Deus, o mar se abriu. O livro Patriarcas e Profetas descreve essa emocionante história. Diz que formaram enormes paredes de um lado e de outro, e a terra ficou seca no meio do mar. E o povo entrou e marchou, e seguiu a ordem de Deus. Diga ao povo que marche. E o povo obedeceu e marchou pela fé. E nós conhecemos a história. O exército egípcio veio atrás, e quando estavam no meio do mar, Deus ordenou, e Moisés tocou na água do mar, e a água que estava represada voltou ao seu círculo normal, e todos pereceram, todos morreram, inclusive Faraó. Eu queria que meditássemos
nessa estranha ordem de Deus. Diga ao povo que marche. Marche pela fé. Marche para o mar. Você já teve uma experiência assim? Você já teve o seu mar vermelho? Aquela situação insolúvel. O que é que eu faço agora? Você já teve o seu mar vermelho? Se você não teve, você mais jovem não teve, eu queria dizer uma coisa para você. Se prepare, porque você vai ter. E muitas vezes nós nos deparamos com a mesma experiência do povo de Deus no passado. Não temos um mar vermelho, muitas vezes mais do que um. Eu queria dizer-lhes nesta noite que eu já tive os meus mares vermelhos. E eu não quero tomar mais muito tempo. Mas se o tempo permitisse, talvez nós passaríamos aqui à noite, eu contando a vocês algumas experiências do meu mar vermelho. Rapidamente vou contar duas. Eu não quero me alongar mais. Mas eu vou contar uma experiência do meu filho. Quando ele passou no vestibular com 17 anos para a faculdade de medicina. No primeiro ano ele teve uma matéria que só era dada no sábado. E essa matéria ela era 1 e 2. O primeiro ano era matéria 1 e no segundo ano o mesmo assunto 2. Ele foi conversar com o professor. O professor fez aqui como faraó para Moisés e disse: quem é esse Deus? Mas o que é isso? Sabe, moço, eu queria te dar um conselho. Mude de curso. Porque eu não posso admitir que nessa época em que nós vivemos, alguém possa ainda ter um negócio desse na cabeça de guarda-sábado. Ele ficou um pouco triste, eu animei-o e disse: filho, vai em frente. Você pode levar uma dependência. Mas chegou o segundo ano. A mesma matéria, o mesmo professor, só no sábado. Agora tinha outros colegas mais que estavam passando pela mesma experiência. Pai, o que a gente faz, pai? Eu disse: clama a Deus. Façam o que Moisés fez. Clamem a Deus. É um mar vermelho que vocês têm, mas busquem a Deus. E eles seguiram o conselho e tinham reuniões de oração, pediam oração na igreja, mas tudo continuava no mesmo. Ele disse: pai, o que a gente faz? E assim, por uma inspiração de Deus, eu disse: filho, fala com seus colegas, procure marcar uma reunião com o diretor da faculdade, diretor-geral da faculdade de medicina de vocês. Converse com ele, abram o coração. Se ele marcar a entrevista, converse com ele, abram o coração, falem a ele. E numa sexta-feira, eles tiveram essa reunião. E na segunda-feira, meus queridos, o mar vermelho se abriu. Porque o catedrático, o titular da cadeira, tinha sido demitido. Um novo professor foi chamado, montaram um programa só para aqueles 7 alunos adventistas. E todos eles terminaram o curso no tempo certo.
há muitas histórias do Mar Vermelho. No final de 2008, eu tive um Mar Vermelho muito profundo. Eu ainda estava na ativa e repentinamente, sem nunca sentir nada antes, eu sofri um infarto. Eu estava dirigindo na Manuel Ribas em direção à Santa Felicidade. E eu senti que o Mar Vermelho tinha se fechado. Eu senti que a morte estava me envolvendo. E eu fiz o que Moisés fez. Eu clamei ao Senhor. Eu gritei. Eu disse: Deus, não me deixa morrer, me salva. O Mar Vermelho se abriu. 20 minutos depois eu estava nesse hospital que tem aqui na Vicente Machado. Aí eu fiquei 13 dias na UTI. Mas já se passaram quase 7 anos. E eu estou aqui com vocês nesta noite. Você já teve o seu Mar Vermelho? Eu queria repetir. Se você não teve, você terá. E se você um dia estiver diante do seu Mar Vermelho, siga a estranha ordem de Deus, a estranha ordem que Deus deu a Israel, a Moisés. Diga ao povo que marche pela fé. A Bíblia tem um versículo em São Mateus 17, verso 20. A Bíblia diz ali que a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é menor do que a cabeça de um alfinete. Se a fé for desse tamanho, a gente pode dizer para um monte: sai daqui e vai ali. E termina o verso dizendo assim: nada vos será impossível. A fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Eu quero terminar porque está na hora de terminar. Mas antes de terminar, fazer a oração final, eu queria fazer 2 coisas. Primeiro, eu quero ler um texto da Bíblia. E depois, eu gostaria que nós ouvíssemos uma mensagem musical, um hino do nosso inário. Creio que conhecido por muitos. Nós não vamos cantar o hino. Nós apenas, ele vai ser projetado, nós vamos ouvi-lo. E eu queria que nós meditássemos nas palavras desse hino. Entrega a Deus as tuas horas tristes, o teu sofrer. Entrega a Deus. O texto está em Salmos 37, verso 5. E o texto é consoante ao hino que nós vamos ouvir. O texto diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia. Você sabe o texto? Confia nele. E o mais, como é que termina o texto? Ele fará. E o hino, para nós meditarmos, eu queria que fosse projetado agora. E depois nós vamos ter a oração final.
nas tuas horas tristes, quando ninguém te pode confortar, recorre a Deus, pois paz deseja dar ao coração quebrantado pela dor. Entrega a Deus as tuas amarguras, sem hesitar, confia-lhe tua dor. Não deixará que sombras de temor cubram teu ser de tristezas e pesar. Entrega a Deus as lutas desta vida, sem mais tardar, entrega-lhe teu ser, pois afinal, sem dor e sem sofrer, descansarás para sempre em seu lar. Por que clamas? Diga ao povo que marche. Marchemos pela fé. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nesta noite meditamos na Tua palavra, na experiência do Teu povo no passado, experiência de fé, experiência de livramento, experiência de poder do céu. A mesma experiência o Teu povo hoje tem. Muitas vezes somos provados, muitas vezes ficamos como o Teu povo no passado, sem solução para os nossos problemas. Mas a mesma estranha ordem que destes no passado, ela soa sobre nós ainda hoje, para que confiemos em Ti, para que exerçamos fé em Ti, confiança, para que clamemos, Te busquemos, porque o mar vermelho da nossa vida, assim como o mar vermelho do Teu povo no passado, assim como ele se abriu, pelo Teu poder, ele poderá se abrir hoje. Ajuda-nos a confiarmos em Ti e despede-nos sob a Tua bênção, sob a Tua graça, sob a Tua companhia. Nós agradecemos tudo e pedimos no nome santo e sagrado de Jesus.